Não, gracista. Pequei, pastor, e agora o que é que eu faço? Muito boa pergunta. Pecou? Você vai ver o que é que você tem que fazer. Mas antes, abra sua Bíblia no capítulo 15 de Lucas. Para você ver um cara que tem a mesma condição que você. É a mesma situação que você está. Pequei. E agora? Como é que eu vou me haver diante de meu pai? Quando você peca, a primeira coisa que você pensa: estou longe de meu pai. Foi assim com Adão. Me escondi porque tive medo. Então o pecado faz você se esconder de Deus, e a segunda coisa é ter medo. E a terceira, pegou folhas de figo e se vestiu, porque viu que estava nu. Sabe o que é isso? Justiça própria, a gente sabe, né? Então a sua condição: peguei, pastor, e agora o que é que eu faço? Vamos lá. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 17. Diz assim o texto: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Quem é que tem abundância de pão? Os trabalhadores. Deixa eu dizer uma coisa para você que não crê na graça. Deus é tão bom e é tão gracioso com você, que mesmo se você crê na graça, com a ruma de regrinhas para cumprir, Ele te deixa cheio de abundância. Mas essa não é a perfeita vontade dele. Você está na aceitável. O que Ele quer é que você reine em vida, que você não tenha áreas na sua vida defeituosas. Ele quer que você avance no que Ele tem para você em tudo. Eu estou falando para ministros e estou falando para as ovelhas, o corpo de Cristo de uma forma geral. Então diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. A primeira coisa que você perde quando você peca é a consciência de que você é filho. Deixa eu lhe dizer: aonde não há lei, não há transgressão. Porque pecado é a transgressão da lei. A primeira coisa que você tem que entender urgentemente é isto: pecado é a transgressão da lei. Por isso que a nova aliança está aí. Por isso que nós dependemos da graça. Ah, então está abrindo espaço para pecar? Não. Quem fala isso, quem associa pecado com graça, é porque está praticando pecado. É porque está condenado em alguma coisa que fez e ainda não conseguiu se livrar disto. É porque no meio em que ele vive, um está acusando o outro de alguma coisa. No meio em que eu estou, e as pessoas que estão convivendo comigo, elas não têm o direito nem de apontar, nem de serem apontadas. Porque Jesus não fez isso com ninguém. O apóstolo Paulo não fez isso com ninguém. Nem você pode fazer, meu amado, meu querido irmão. Então ele continua dizendo: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de ímpar compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, preste atenção, toda a vida que tiver esse monossílabo mas, é porque o que foi dito antes de entrar esse monossílabo mas, foi tudo deixado de lado. Então, as desculpas que o filho ia dar, o que ele queria ser diante do pai, o que ele iria fazer, tudo o que ele ensaiou para dizer já não vale nada. Já não tem nenhum poder. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aqui está a profundidade em que a graça vai para tirar você da condenação. Aonde a graça pode chegar para te ver livre, para te ver sem condenação. Aqui é onde a graça se aprofunda, onde a graça vai buscar no mais escuro abismo.
onde a graça vai restaurar você a posição em que você nunca perdeu, mas por causa de condenação e por causa do pecado, você acha que você agora não é mais ninguém, você não é filho de Deus e que você perdeu a comunhão com Ele e até a salvação, que é uma coisa tão séria. Então, quando a graça se aprofunda, quando a graça se manifesta plenamente na conformidade do poder que há nela, você pode estar em qualquer posição que você esteja. E possa ter feito o que você tiver feito, ela vai te restaurar. Ela vai te levantar na posição que você está para colocar você diante de Deus numa posição tremenda, poderosa. E foi assim que aquele pai fez com aquele filho. Aqui é um dos exemplos aonde a graça de Deus se aprofunda para tirar aquele filho da posição que ele queria ficar, de servo, de ser um dos trabalhadores. Você, meu irmão, só vai prosperar, só vai avançar quando você sair da posição de servo, de um trabalhador, para ter a posição de um herdeiro. Você quer dizer que a gente não tem que trabalhar? Não, eu estou dizendo que você primeiro tem que ser um herdeiro e tem que ter essa confiança para depois você fazer alguma coisa. E não ao contrário. Você primeiro herdar a sua salvação, depois você conquistar a sua salvação, depois você conquistar a sua posição, para depois a graça se manifestar. Isto não é graça. Isto é a sua habilidade em operação. E quando você começa a operar na sua força, graça não faz nada. Porque graça não combate o combate que você está combatendo. Graça combate o bom combate da fé. Você lembra o que Paulo disse? Combati o bom combate da fé. Mas em meio às viagens e à vida de Paulo como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, ele sofreu, ele teve problemas, ele teve naufrágios, ele errou. Mas, querido, Deus não leva em conta aquilo que aconteceu contigo, mesmo que seja para prender o seu dedo mindinho. Porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar. Jesus mesmo falando, diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como é que nós somos livres, irmão? Quando nós entendemos que o filho pródigo, ele tinha se desviado totalmente. Ele não reconhecia mais a paternidade. Ele não queria mais ser chamado de filho, ele queria ser servo. Hoje o problema do pecado é exatamente esse. É que você perde a ideia de que você, mesmo tendo pecado, você continua sendo filho. Eu não estou falando daqueles que estão usando da liberdade que há em Cristo para viver uma vida libertina, uma vida em pecado. E aí eu não quero citar ninguém, nem quero que você, eu quero só que você escute essa pequena parte e esqueça. Eu não estou dizendo, nem vou concordar com isso, mas nenhum pecado vai superabundar sobre a graça. Ao contrário, a Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós por todo o tempo que vive. Porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Acabou. Nós precisamos entender o que era um conflito, a lei encerrou. Jesus botou um ponto final naquilo que conflitava com a graça. Não venha você agora se levantar com toda a sua santidade, com todos os seus aparatos de ministro, com toda a sua habilidade de querer convencer, de querer dizer que não é assim não. A graça não é nociva. Nocivo é se você estiver impedindo as pessoas de viverem a graça de Deus. O que é nocivo, o que é veneno, o que é mortal para o corpo de Cristo, é você impedir a graça de Deus se mover na vida dos filhos. Graça é a herança dos filhos da luz. Graça é a herança que nós temos nele. Graça é a herdade perdida em Adão no Éden, mas conquistada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa, com toda convicção em Deus, de você livrar-se das amarras, da doutrina, dos dogmas, das denominações. Você pode perguntar, e a sua, Ismael? A minha denominação é essa, é que eu não tenho
nem estou nem preocupado. Já teve um monte de gente dos que estão associados comigo, ouvindo a palavra, já perguntaram, e qual vai ser o nome? Não tem placa? Como vai ser o nome? Então é a igreja de Ismael, então é a igreja... Eu não tenho pressa em botar uma placa muito bonita lá. Eu tenho pressa em ver os filhos de Deus andando em verdade. Eu tenho pressa em ver os filhos de Deus crendo na graça. Eu tenho pressa em ver os filhos de Deus reinando pela abundância da graça e o dom da justiça. Eu tenho pressa em ver os filhos de Deus com o anel, com a roupa e com a sandália. Mas não só isso. Eu tenho pressa dos filhos de Deus terem sempre o bezerro cevado para festejarem. A graça chegou, a graça é Jesus e eu reino por meio dela. Valeu.